Então, a gente está no encontro 6, né, pessoal? E eu queria dizer para vocês que isso que eu estou procurando fazer uma ligação dos temas dos filmes, né? Então, um filme ele vai como que entrando, né? Eu busco um tema, claro que cada filme tem muitos temas que dá para a gente ver, mas eu busco algum tema em comum, né, que possa nos levar, né, de um filme para outro. E o último filme que a gente viu foi o 2001, Odisseia no Espaço, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que a gente poderia fazer uma relação para evoluir a nossa reflexão mais filosófica que o cinema está nos levando né, tá nos levando através de uma reflexão filosófica, mas por que eu escolhi esse filme depois do 2001, né? Então, eu acho que ele é um filme que também vai tratar de questões que, de uma forma absolutamente diferente, né? Mas também vai tratar de questões que tratam no 2001, como a questão da nossa relação com a tecnologia, né? A, uma visão de mundo mais utilitarista e uma visão de mundo mais sagrada. Qual a nossa relação com o ambiente, qual a relação que a gente tem com a gente mesmo e a natureza, que são questões que o 2001 vai trazer e que eu acho que perpassa esse filme também. Então, que é o filme Sonhos, né? E que é um filme, então, dos anos 90, né? Do início dos anos 90, um filme japonês do Akira Kurosawa, que é um diretor bem importante japonês, né? E ele é, assim, o Kurosawa, ele é visto como o diretor de cinema japonês, ao menos da geração dele, eu não sei se teria mais recente algum outro, talvez tenha, eu desconheça, né? Mas que seria da geração dele o que mais tentou fazer uma ponte em nível de linguagem, né? Sem perder as suas raízes orientais, ele busca fazer uma ponte com o Ocidente, uma linguagem que possa ser também compreendida e aceita no Ocidente. Esse filme, né, ele também teve a produção do Spielberg, né, então tem essa junção entre Oriente e Ocidente, né, atrás dele, essa busca de um diálogo, né, então eu vejo que esse filme ele traz o Oriente buscando um diálogo com o Ocidente. E eu acho que é importante falar isso para vocês porque eu acho que isso perpassa o filme. Então, são 8 histórias, e como disse uma das colegas, né, é assim, ela tem um caráter evolutivo. A gente pode ver desde um caráter evolutivo em termos de história do ser humano, então a gente, não é por acaso que começa, né, o primeiro conto, a primeira história, ou o primeiro sonho, né, que, assim, isso é importante, que a princípio eu não vi nenhum texto que falasse isso explicitamente, mas sempre ouvi falar disso, que ele chama dreams, ou sonhos, né, justamente porque ele era uma pessoa que anotava os sonhos, então ele faz uma seleção de sonhos que são muito significativos, e eu acho que é importante a gente também ter isso em mente, né, que esses sonhos não são desejos, mas são, assim, sonhos oníricos, né? Faz parte do universo onírico dele. Ele faz essa seleção de sonhos buscando uma revelação de um processo, né? De algo, né? Que ele quer dizer para o mundo, mas que ele quer dizer para o mundo via o inconsciente. Eu acho que é muito legal essa ideia que ele teve, né? Porque ele está falando de algo muito profundo dele mesmo, né, do Akira Kurosawa, que essas histórias são dele, são sonhos dele, né? Então, selecionar os sonhos para contar uma história, né? Então, através, numa linha que perpassa sonhos,
eu acho, assim, muito sensacional e muito corajoso também, porque ele tá na realidade, ele está falando dele também, de uma profundidade bastante inusitada, né, porque é uma profundidade que vai além da racionalidade. Mas a gente vai ver que também durante esses sonhos a gente vai ver também muito da cultura japonesa. Então, se a gente estudar um pouquinho mais a fundo os símbolos, tem a ver com a história japonesa, com a cultura, com os mitos japoneses, e também tem a ver com a história do Japão, né? E também a história do mundo em uma determinada época, né? Então, pela idade do Kurosawa, ele é um cara que passou pela Guerra Fria e tudo, né? Então, toda aquela questão da ameaça atômica. E eu me lembro, assim, né, de ser criança, mais ou menos aí pelos anos 70, né, que tinha toda essa coisa do medo da energia atômica, o medo da guerra nuclear, né, muito presente, e que eu sonhava, volta e meia eu sonhava com uma hecatombe nuclear, né, nos meus pesadelos. Então, é interessante ver que ele também teve sonhos em que ele vai retratar isso. Então, se a gente entender o filme passando também por uma época, passando por dentro, mas muito dentro de um indivíduo, de uma pessoa, né, falando do inconsciente dessa pessoa, e ele traça, então, a gente pode ver, tanto num nível arquetípico, uma evolução humana, né, da humanidade, como também um processo de vida de um indivíduo. Tudo isso está retratado na sequência das histórias, né? Então, tem uma série de reflexões a respeito do nosso amadurecimento como pessoa, do nosso amadurecimento como humanidade. É bem interessante, né? Então, é um filme que eu acho bastante denso, né? E claro que isso não é só nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui que eu vou conseguir ver todos os símbolos, todas as coisas que a gente pode tirar do filme, mas a gente vai poder ver bastante coisas. Eu vou fazer um resumo. Então, vamos ver história por história e vamos ir plugando uma história com outra, né? Então, a primeira história, né, é esse O Sol em Meio à Chuva, né, que é a história desse menino, né, que ele está na porta de casa, daí a mãe começa a chover, a mãe diz para ele entrar para dentro de casa porque tinha sol e chuva, né? E aqui para a gente diz que sol e chuva é casamento de viúva, né? E no Japão, sol e chuva é o casamento da raposa, né? E então, e ela diz assim que as raposas não gostam, né? Que elas de serem vistas nessa coisa do casamento delas, né? Do acasalamento da raposa, né? Essa metáfora, né, que o sol e a chuva estão juntos, então tem tudo muito a ver com a sexualidade, né? E então ela diz que é proibido, que não pode, né? Tem muito a ver assim com todas as questões da sexualidade mesmo, né? E do amadurecimento do menino homem, né? Então o Kurosawa, como homem, ele vai também tratar de algumas questões da subjetividade masculina, que é bem interessante a gente perceber, tá? Que eu acho que é muito ilustrativo, assim, inclusive para os homens poderem olhar, né? A gente que olha tanto as questões do feminino, né? A gente poder olhar um pouquinho as questões do masculino, e o Kurosawa traz isso nos filmes, né? Em alguns desses filmes. Então, e daí ele desafia a mãe, né? A mãe diz para ele não ir, ele vai, né? E a mãe avisa, olha, as raposas vão ficar furiosas se tu vê elas, né? E então ele se enfia dentro do mato, né? Da floresta, do selvagem, e vai lá encontrar e acaba vendo as raposas, né? Então, na realidade, o que eu percebo aqui é que a gente está tratando, né, de um ritual iniciático masculino, né?
então onde o menino sai da casa da mãe, né? E essa ruptura com a casa da mãe, ela é muito importante dentro da psique masculina, né? Então, porque o que que acontece? O menino, quando ele nasce no mundo feminino, né? Ele nasce, está envolto de mulheres, né? A mãe, as avós, as tias, né? Então, para ele poder se identificar com o mundo masculino, ele tem que fazer uma ruptura com o mundo da mãe, né? E eu acho que esse filme, esse primeiro filme, ele mostra bastante isso, né? Então ele vai se arriscar no meio da floresta para ver as raposas. E daí eu estava olhando um pouquinho, né, a raposa como símbolo, e a raposa é um símbolo muito significativo para os japoneses, né? Então, é um animal que tem muita representatividade na cultura japonesa, e ele representa o contato com o fogo, né? Porque a raposa, em geral, ela é vermelha, né? E ela tem aquelas orelhinhas pontudas para o céu, né? Então ela representa essa rapidez, essa velocidade, essa coisa como se fosse uma faísca, algo muito rápido, né? E muito inteligente. E por que quando tem o sol e a chuva se relaciona com a raposa, né? Porque quando tem sol e chuva, às vezes o brilho do sol parece os reflexos, né, na água do sol fazem como que tivesse um brilho que parece o fogo, mas ele é um brilho muito efêmero, né? Ele é fugaz, ele brilha e desaparece como a raposa, né? Então por isso os japoneses dizem que a raposa, que a raposa aparece quando tem o sol e a chuva. Então tem toda uma ligação, né? Também desse sol com a chuva, elemento masculino e feminino, que tem a ver muito com essa questão da maturidade da sexualidade, né? Então ele vê na realidade uma coisa que era proibido ver, né? Ele foi extremamente indiscreto e foi lá ver, mas era necessário que ele fizesse isso também para o amadurecimento dele, né? Daí o que que acontece? Daí ele tenta voltar e a mãe diz, né? Supostamente em nenhum momento se diz que é a mãe, mas a gente acredita que seja a mãe, né? E daí a mãe diz assim: ah, tu me desobedeceu, tu não pode retornar, né? E dá uma faca para ele, né? Uma faca que, sim, para nós ocidentais é uma coisa chocante, uma mãe da faca, né? Mas eu acho que a gente pode tirar vários símbolos daí, né? Então, bom, primeiro, na cultura japonesa mesmo, a gente sabe que existe a questão do harakiri, né? Onde, se tu se sente desonrado, coisa que existe um convite ao suicídio, né? A primeira coisa é isso, que é uma questão da cultura japonesa, ao menos se supõe, né? Eu não sei, eu não conheço o suficiente a cultura japonesa para dizer é assim, né? Eu imagino que são traços dessa cultura que de repente também a gente aqui no Ocidente pode interpretar mal, né? Mas de fato ela dá essa faca e diz, bom, né? As raposas estão exigindo que tu te mate, que tu não é possível, né? O que tu fez é muito errado. Mas também a gente pode ver a faca como um símbolo muito potente sobre vários sentidos. Então, a faca, se a gente vai ver numa versão um pouco mais psicanalítica, poderia ter uma relação fálica, né? E aí, dentro da relação fálica, a gente poderia ver desde que, bom, a própria faca é um falo, mas também ela pode representar a castração que a mãe, né, tenta fazer no sentido de que ele não pode fazer as coisas, a necessidade de ruptura com isso, né? Eu vejo, particularmente, eu aprecio olhar essa faca como uma necessidade de corte, né? Uma necessidade de ruptura que é óbvia dentro da questão da psique masculina, né? Então, é quase como cortar cortam
cordão umbilical, ó, tu não pode voltar para casa da mãe. Tu tem que ir atrás lá do universo das raposas, né? Tu tem que conviver um pouquinho com essas raposas e pedir para que elas te perdoem. E o que significa pedir para que elas te perdoem, né? Significa também que tu vai ter uma maior confidência com essas raposas, né? Tu vai participar desse universo e vai poder incorporar um pouco desse universo para ti. E bom, e daí então ele sai, né? Ele sai e começa a ir buscar a raposa, e daí tem essa cena que é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho uma cena assim, uma coisa. Aqui a gente não está com a imagem, não conseguiu uma imagem assim super boa para representar, né? Mas vocês que viram o filme, é uma cena magnífica, né? Desse rapaz, o menino, né, num campo de flores, o que representa a fertilidade do campo de flores, né? E o arco-íris como um elemento alquímico absolutamente potente, né? O arco-íris é um portal, né? É um portal que leva, também tem todas as lendas do arco-íris levando ao pote de ouro, que significa, na realidade, levando à integração do ser, né? A integração máxima do ser. Não significa que no final do arco-íris existe realmente um pote de ouro, né? Moedas para tu gastar comprando coisas, não é isso, né? Mas sim, no final do arco-íris, no final da integração de todas as cores, quando tu consegue ter um discernimento das cores, daí tu tem o teu processo de integração. O ouro representa o processo de integração, isso dentro de uma linguagem alquímica, né? Então, eu resumiria assim o primeiro filme nesse sentido, tá? Então, e daí a gente vai ir para o segundo filme, que é o Pomar de Pessegueiros, né? Então, onde a gente tem a segunda criança, né? Talvez uma criança um pouco mais velha que a primeira, né? E uma outra situação que tem um certo conflito, né? Então, só que a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é alguns símbolos dentro da cultura japonesa mesmo, para a gente poder olhar um pouquinho a história, né? Então, dentro da cultura japonesa existe uma deusa, que é a deusa do pessegueiro, né? E essa deusa, ela cultiva um pessegueiro sagrado que leva 3.000 anos para dar pêssegos. E quando nasce esse pêssego de 3.000 anos, né? Ele é o pêssego da eterna juventude, né? Então, da vida eterna. Então, é só para a gente ter isso, né? Como, porque na realidade, aqueles bonecos, né? Os bonecos que estão no início do filme, que depois vão aparecer sobre a forma dos pessegueiros que foram cortados, né? Então, eles têm a ver com essa deusa, tá? Com a festa para essa deusa. E depois tem um outro conto que tem na China e no Japão também, que é do Momotaro, que é um menino, né, que nasce dentro de um pêssego. Então, é um casal de idosos, né, que acham um pêssego dentro do rio, flutuando, um pêssego enorme, e daí eles ficam, que é super bonito o tal do pêssego, eles ficam super encantados com o pêssego e levam para comer. E quando eles levam para casa, né? E quando eles cortam, quando eles vão cortar, o pêssego se abre, de dentro dele nasce um menino. E esse casal era estéril, então eles recebem esse bebê como uma bênção. Depois tem todo o mito, que ele vai enfrentar monstros, etc. Mas a gente não vai ver esse mito agora. Mas eu trouxe essas duas referências, né, para vocês verem assim que o pessegueiro, ele é, para a cultura japonesa, ele tem algo muito especial, né? Ele tem uma representação, tem festas ligadas à flor do pessegueiro, a época da floração do pessegueiro é uma época muito especial para os japoneses. Então, só para a gente ter essa ideia, né, de que não é, aqui a gente não está falando de qualquer árvore, de qualquer coisa,
não, estou falando algo que te fala muito a alma japonesa, né? A estética japonesa, ao que eles consideram beleza, né? E bom, e daí vocês se lembram, né, que no início do filme, esse menino está servindo um grupo de meninas, né? Ele entra numa sala, trazendo uma pequena refeição para essas meninas, ele vai servir chá e refeição para as meninas, e elas estão comemorando algo que é a festa desses bonecos que tem a ver com os pessegueiros, né? E então tá todas as meninas reunidas e ele traz 6 tacinhas, né? E chega lá e ele diz assim, mas não tinha, ele serve as tacinhas e fica olhando as bonecas. Quando ele se gira, né? Ele vê, mas tinha, não eram 6 meninas que tinham aqui? E daí a irmã diz, não, são 5 meninas. E ele começa a insistir, não, mas tem, eu não tô louco, tinha 6 meninas. E daí, bom, então reaparece essa menina, ele fica indo, só ele vê a menina, né? Então, a gente pode entender, assim, esse menino, né? Ele está fazendo uma reverência ao feminino, né? Então, ele está a serviço dessa alma feminina, né? Então, a gente pode entender esse filme como a procura dele pela ânima, né? Pela sua alma feminina. É um menino que tem um contato profundo. Ele não tem medo de ser sensível, né? Ele está atrás da sua sensibilidade. Então, ele está falando desse masculino que é integrado ao feminino. É um masculino que busca nutrir a sua sensibilidade. E durante todo o filme ele vai falar sobre isso, né? Então, porque ele corre para o Jardim dos Pessegueiros, atrás da menina, que na realidade é uma árvorezinha de pessegueiro, né? E daí, então, que ele chega aí e as árvores foram cortadas, né? Então, eu acho que todo esse filme também, ele vai falar, né, de do que alimenta a alma, né? Qual é o alimento para nossa alma? A gente fica pensando assim, o alimento para nossa alma é o amor, né? Mas a gente pode perceber, e eu acho que que o filme fala muito sobre isso, né? O sonho também é que o alimento básico, elementar da água da alma, né? É a beleza, né? A beleza, a alma necessita de beleza, né? E os pessegueiros, eles representam essa beleza. Então, tem um momento, opa, passei no outro filme. Tem um momento que um dos deuses pêssegos, né, do pessegueiro, ele diz assim, tua família cortou os pessegueiros porque vocês sabem que se vocês podem, quando vocês querem comer pêssego, é só ir no mercado buscar o pêssego, né? E daí ele chora, o menino chora muito, porque ele diz assim, não é, eu posso buscar no mercado pêssego, mas eu não quero comer o pêssego, eu quero ver o pessegueiro, eu quero sentir o perfume dos pessegueiros, eu quero entrar dentro desse universo dos pessegueiros, eu amo isto, né? E então é todo esse diálogo com a sensibilidade, né? Que esse menino faz. E eu acho maravilhoso, assim, né? Ele tem um exemplo de casamento alquímico, né? Casamento com a alma, casamento de integração, né? De uma fase da vida que às vezes para esse ritual iniciático masculino, muitas vezes se obriga o menino a abandonar a sua sensibilidade, abandonar a não reconhecer mais a sua alma, né? E ele não, ao contrário, ele está muito conectado com a própria alma. E o corte da árvore, né? Ele tem muito a ver com o corte da essência da vida, né? O corte da árvore ele aparece muitas vezes como representando esse corte com a essência. E geralmente quem corta as árvores, né, nos mitos, etc., são pessoas que não conseguem compreender o valor da árvore. Então, corta a árvore porque é só plantar de novo,
né? Mas o que quem ama as árvores consegue, geralmente os mitos vão falar isso, né? Não tem como plantar de novo a árvore, vai ser outra árvore. Cada árvore tem a sua identidade, então quando tu corta uma árvore, tu tá cortando aquela possibilidade de ser, não existe como plantar outra, né? Porque o aspecto da árvore não é só dar um determinado fruto. Eu vou cortar os pessegueiros porque depois é só plantar de novo. Não, esse jardim de pessegueiros, ele é único. Então, se corta, não tem outro. Mesmo que tu plante todas as árvores novamente, não são aquelas árvores, né? Então, esse filme também, em nível de, como eu coloquei para vocês, tem uma questão do desenvolvimento do indivíduo, mas também da humanidade, né? Então, de a gente perceber sair do utilitarismo, né? Ele convida a sair do utilitarismo. Sim, eu posso comprar pêssego, mas a vida não é só comer o pêssego, né? É sentir esse pêssego, é sentir a árvore do pêssego, é se nutrir com a beleza da vida. E alguém comentou, né, que ele é um filme muito atual, e né, porque eu acho que a gente está cada vez mais nessa coisa utilitarista, né, no mundo do consumo, onde a gente acaba com a Amazônia para ter madeira e móveis, né, e, e outras coisas, e minério, e não sei mais o que, e se esquece que a floresta é única, não tem como plantar floresta de novo, né? Então, acho que ele é muito atual, ele chega a ser um pouco dolorido, né, esse filme, de tão atual que ele é. Talvez ele seja mais atual agora do que ele era na época que ele foi feito, ele é muito visionário, né? Então, daí a gente tem essa terceira história, que é a Nevasca, né, que vai falar, né, desse grupo de pessoas que está subindo a montanha. Vocês sabem que subir a montanha, né, é um processo, descreve o processo de desenvolvimento humano, de autodescoberta, né, de autoconhecimento é subir a montanha, né? Então, subir a montanha é também a gente ver a nossa própria sombra, é encontrar as coisas que a gente não gosta da gente mesmo, subir a montanha para chegar a nos conhecer, né? Esse caminho de encontrar o nosso acampamento, né? Esse caminho de encontrar o lugar de repouso, encontrar o lugar onde vou me sentir amado, acolhido, né? Ele é um caminho que muitas vezes é duro e não é por acaso, né, que o filme esse filme específico ele vai passar todo o tempo no azul, né? Ele está fazendo o nosso ciclo sobre alquimia, sabe que o azul ele é uma cor de transição, né? Entre um estado de mistério, mas também que ele passa, dentro do mistério, ele vai passar pela questão da depressão, né? E daí eles estão nesse azul no meio de um branco total, que é o branco da neve, né? E eles vão estar lidando com o que está anoitecendo, eles perderam a noção de tempo, de espaço, eles não sabem mais onde é que estão no meio do branco e está anoitecendo, né? Então, quem está fazendo alquimia tem toda a relação simbólica de todas essas cores que é magnífica no filme, né? O filme é muito alquímico. Então, o que pode, se a gente entender pela alquimia, né, o que a gente pode estar tratando aqui, né, desse processo de resfriamento, esse branco que é frio, né, ele não é acolhedor, ele é frio. Né? Então, a gente pode ver que, às vezes, né, a gente está num processo que ou as dificuldades da vida, ou o se ver, ou as perdas que a vida traz, todas essas coisas, a gente quer chegar em algum lugar, mas fica muito difícil, a gente fica atolando na neve, atolando no frio, né? Fica perdido, fica sem noção de tempo, né? E tá subindo a montanha, mas já não sabe mais para onde é que está indo, né? Então, essa sensação de estar perdido, né?
que é os desafios que a gente tem às vezes na vida, né? A vida muitas vezes não é que a gente busca o acampamento, né? A gente busca aquele lugar onde chegar, o lugar de acolhimento, mas às vezes para chegar lá a vida nos traz coisas muito difíceis, né? Traz a noite, traz também, às vezes a gente se perde em alguma coisa, desvia do caminho, se esquece do que estava fazendo. E daí, então, tem a questão, chega um momento, né, do filme que eles entram num desespero, eles ficam desesperados, porque eles sentem que estão completamente perdidos e tem um desespero total em todos, e eles, a maioria do grupo desiste, com exceção do chefe do grupo, do líder, né? E então, só que chega um momento que ele também primeiro ele avisa, vocês não podem, né? Vocês não podem dormir, vocês não podem dormir. Por que não pode dormir? Porque senão eles vão congelar, né? E então tem muito a ver isso, esse congelar, né? Tem muito a ver simbolicamente com cair numa depressão profunda, com desistir, com achar que não vale mais a pena, né? Aquele cansaço existencial que a gente tem às vezes. E daí, nesse momento, né, que ele apesar de lutar, 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 de repente ele pega no sono, ele sonha, né, que vem essa mulher que é como uma deusa, né, vem e toca ele e ela começa a dizer assim, a neve é quente, o tempo está quente, né? E é como que dizendo assim, ok, te boicota, vai, né? Te deixa congelar completamente, entra, sucumbe, né? E daí, então, nesse momento, ela se transforma num demônio, né? Na realidade, ela tem muito a ver com esse diálogo interno que às vezes a gente tem, né? De desistir das coisas, de não vai dar certo mesmo, eu não sirvo para esse tipo de coisa. É o desistir dos nossos sonhos, né? É desistir, perder a persistência. Esse filme ele é sobre a persistência, né? Sobre a persistência diante dos desafios, às vezes, enormes que a gente tem na vida. E daí, então, né, quando ele se dá conta, né, de que ela está pedindo para ele dormir e se entregar, ele reage, né? E daí, então, começa a amanhecer o dia. E daí eles estão do lado do acampamento, né? Então, também é perceber que, às vezes, a gente está lutando muito pelas coisas, acreditando que elas estão muito longe, né? Mas que, então, sim, também elas podem estar longe e estar perto, né? Esse é um grande mistério. Então, o acreditar e o batalhar e o seguir e o persistir podem encurtar as distâncias, porque isso, na realidade, não existe, né? Essa distância não existe. Está longe e está perto ao mesmo tempo. E daí não é por acaso que a bandeirinha do acampamento é vermelha, né? É vermelha porque, então, finalmente, eu chego num lugar onde eu posso me aquecer, eu posso me nutrir, eu posso me aconchegar. E daí, então, a gente vai passando para os filmes, né? A partir desse, a gente vai passando para filmes que têm um conteúdo um pouco mais pesado, né? Então, vamos encontrar o túnel. O túnel, que tem muito a ver esse filme com com questões bem fortes, como a guerra, como a culpa, como as opções que são individuais e coletivas, como a gente reage frente às exigências do coletivo, né? Então, é bem interessante. Então, a primeira coisa, né, que ele tá voltando da guerra, né, esse cara, ele era um comandante de uma tropa que todos morreram, menos ele, né? Então, imaginem que ele era a pessoa que
que era responsável por um grupo enorme de homens que todos morreram. Ele mandou eles para a morte, né? E ele foi capturado e ele ficou num campo de concentração, onde várias vezes ele desejou ter morrido também. Né? E daí, então, no meio do caminho tem esse túnel. Né? Ele tem que passar o túnel para chegar em casa. Está perto da casa, mas ele tem que passar o túnel. E daí, quando ele vai entrar no túnel, ele encontra esse cachorro que ele está todo equipado, né? Eu acho, não sei, eu acho que são bombas. Eu não sei o que eu não consegui achar nenhum texto que falasse o que é essas coisas que ele tem nas costas. Eu não tenho ideia, né, se é algum artefato lá deles ou se é alguma arma, uma bomba, uma granada, não sei. Eu sei que o cachorro, quando ele vai entrar no túnel, surge esse cachorro que ladra para ele, né? Mas é como se o cachorro ele quase que empurrasse ele para dentro do túnel, né? Então, e o cachorro, né? Alguém falou sobre o cachorro ser a culpa. Eu acho que sim, acho que daria para entender ele como culpa, mas na realidade, se a gente pegar o símbolo do cachorro, né? Dentro de várias mitologias, o cachorro ele tem um símbolo de guardião do portal, né? Ele é um grande guardião do portal, então ele vai aparecer em vários contos e mitos como o guardião do portal. Então ele que permite ou não entrar em determinados mundos, né? E o cachorro, justamente pelo processo de domesticação que o cachorro sofreu, né, ao longo da história da humanidade, então o cachorro ele é o que permite a gente fazer, em nível arquetípico, ele é um psicopompo, né? Ou seja, ele é um médium que permite a gente ir de um mundo, do mundo animal para o mundo humano, do mundo humano para o mundo animal. Ele é o intermediário. Né? Então, e ele é aquele ser que pode entrar tanto no mundo luminoso, né, e organizado, como ele pode ir para o mundo mais asqueroso e podre, né? Então ele consegue fazer passagens que às vezes para a gente é difícil de fazer, né? Então ele representa isso, ele faz, ele é o guardião do portal do mistério, né? E esse cachorro principalmente ele aparece muito nesse papel, né? Claro que o cachorro pode também ter muitas vezes ele vai aparecer como intuição, né? Mas aqui ele está muito, muito representado como um guardião do portal. E esse túnel, né? Ele é um túnel que, ao mesmo tempo, ele está levando para casa, mas ele é um túnel fantasmagórico, né? Porque é de dentro desse túnel, que é um túnel do tempo, na realidade, ele entra num túnel do tempo. Então, não existe nem passado nem futuro, é como se dentro desse túnel tivesse o tempo se ausentasse, né? Então, ele passa, mas o que ele vai encontrar? Ele não encontra a casa dele, porque à medida que ele passa pelo túnel, né, ele vai encontrando as coisas que ele deixou no passado que impedem ele de voltar para casa, né? Impedem ele de seguir a luz vermelha, né? De conseguir seguir o caminho dele, né? Então, é como que ele ficasse... para ele continuar a caminhada, ele vai ter que olhar algumas coisas que ele deixou aí nesse passado e que estão presentes ainda para ele, né? Porque ele não elaborou, ele não conseguiu ver, ele não conseguiu olhar para isso. Então, daí vem, né, toda a questão da culpa. Então, ele estava com uma mochila, ele joga essa mochila no chão, né? E então, num primeiro momento, ele vai falar com um soldado, daí quando ele consegue liberar do soldado, ele viu que na realidade a culpa era muito maior, vem o batalhão inteiro, né? E daí eu acho que aqui, nesse momento, vem assim toda a questão a qual ele foi exposto, né? Porque ele era um comandante, ele tinha que comandar as pessoas para
ir para uma batalha, né, uma batalha que era mortal, ele sabia que essa batalha era mortal, né, e mesmo assim ele mandou as pessoas. Então, eu acho que nesse momento existe uma discussão, né, o quanto as nossas exigências sociais nos papéis que nos cabem dentro da sociedade, o quanto elas passam por cima de nós mesmos, das nossas éticas pessoais, né? E o quanto nós somos responsáveis. Então, poderia, ele poderia dizer assim: ah, tudo bem, eu fiz isso porque era meu papel e bom, eu não tenho culpa, né? Mas ele é um ser humano sensível e empático, íntegro, né? Então ele se sente muito culpado porque ele sabe que ele podia ter feito diferente. Ele talvez pagasse muito caro por fazer diferente, mas ele está pagando muito caro agora também, né? Então, ele percebe que ele se acovardou naquele momento, que ele poderia ter feito diferente, que a justificativa de que estavam em guerra não era suficiente para ele colocar todas aquelas pessoas no caminho da morte. Então, eu me lembro muito da questão agora eu não consigo lembrar exatamente o nome, né, posso pesquisar depois em outro momento para vocês, mas que foi uma pessoa que cuidava do campo de concentração de Auschwitz, né, que era um cara que tinha uma família que era super reconhecido por ser super afetivo com, com os filhos e ser excelente pai, né? E daí o trabalho dele era matar milhares de judeus por dia, incinerar. E daí, quando ele foi a julgamento, perguntaram como é que ele conseguia, né, fazer aquilo e voltar para casa e ser um pai afetivo. E daí ele disse assim que deixou todas as pessoas chocadas, né? Disse, não, mas aquele era o trabalho dele, não era ele responsável por aquilo. Né? Ele só estava fazendo o trabalho dele. E eu acho que esse cara aqui, ele vai mostrar justamente o contrário, né? Ele não estava só fazendo o trabalho dele, que ele tem sim responsabilidade, né? Então, eu acho que ele traz para a gente uma reflexão sobre que bem, independente dos papéis sociais que a gente vive, né? A gente tem sim responsabilidade pelas questões sociais que estão envolvidas nos papéis que a gente vive. E que sim, temos que ter coragem de colocar limite em posições sociais que são anti-vida. Né? Então, acho bem interessante a mensagem. Bom, e é interessante, né, porque chega um momento que ele começa a explicar para a tropa o que aconteceu, né, e dizer para a tropa o que aconteceu, e nesse momento, em nenhum momento antes, mas nesse momento, o túnel faz eco, né, então, é muito interessante também vocês perceberem que, na realidade, ele está falando para ele mesmo, né? Todo um processo de elaboração dessa culpa, de aceitação, de resignação de que já aconteceu, que a tropa precisa seguir para dentro do túnel, ou seja, seguir para o passado, né? A tropa tem que seguir para o passado para ele poder continuar. E daí, nesse, né, momento, é como que daí reaparece o cão, né? Ou novamente aparece o guardião do portal e manda ele embora, né? Ok, né? Existe uma necessidade de seguir, vai embora, tu não pode entrar de novo no túnel, né? Desapega dessa história e segue teu caminho. Então é isso. Daí a gente chega nas telas do Van Gogh, né? O corvo, que é que está presente numa das telas dele, né? Então, até ficou aqui, ficou o S do corvo para baixo, que eu não ajeitei, me esqueci de ajeitar aqui. Então, é Corvos o nome do capítulo, né? Então, que é muito bonito esse capítulo, porque ele vai pegar toda a questão da estética das telas do Van Gogh, né? E bom, e assim, eu acho que primeiro
uma primeira coisa que a gente pode ver que é esse filme especificamente, ele está acontecendo na Holanda, né? Na Holanda tem esse museu que, ao menos a princípio, pode ser que seja uma exposição que esteja no Japão, mas a princípio é uma exposição que está num museu na Holanda, né? Em Amsterdã. E então, digamos que é um filme onde existe um diálogo mais próximo com a estética ocidental, né? Então, pode ser digamos, um convite para estabelecer essa ponte. Mas o conteúdo do filme, especificamente, né, eu acho que bem interessante a relação entre mestre e discípulo. Né? Então, certamente, ele é um cara que admirava bastante Van Gogh, né? Acredito que muitos de nós também, né? E daí a gente tem esse cara que está que é o personagem, né? Que está olhando a exposição, olhando os quadros, encantado, e ele é pintor. Não sei se vocês repararam na bagagem dele, ele é pintor. Né? Então, ele certamente, né, toma Van Gogh como um exemplo, alguém que ele admira muito. Né? E daí, né, ele acaba entrando no quadro, né, e vai dentro do quadro, nessa estética fantástica, né, que ele vai tomando vida a paisagem, né? E daí ele encontra o Van Gogh, que também aqui tem uma referência ao cinema, né? Porque o cara que representa o Van Gogh é o Martin Scorsese, que muito raramente trabalha como ator, então ele vem aqui convidado pelo Akira Kurosawa, e é entendido isso como uma homenagem ao cinema, né? Aos maestros, aos mestres, né? Bom, e daí então, só que o que aparece aqui, né? Então, ele começa a conversar com Van Gogh e daí o Van Gogh diz assim, mas se tu é pintor, por que tu tá aqui conversando comigo? Vai pintar, né? Porque o Van Gogh tinha uma necessidade absoluta, né? Era como algo que tomava ele tinha que pintar, né? Então ele não consegue entender o personagem que não é tomado pela sua arte, né? Absolutamente tomado. Só que daí então tem esse personagem que é o Van Gogh, que é um pintor absolutamente fantástico, mas que não é reconhecido, né? Porque o Van Gogh vai ser reconhecido muitos anos depois, né? Mais contemporaneamente que ele vai ser reconhecido, e hoje em dia é o pintor mais valorizado do mundo, né? Mas ele passou toda a sua vida no anonimato, e o Van Gogh ele tem esse misto, né, dessa proximidade entre o gênio e o louco, né? Porque ele passou muito tempo interno no manicômio, né? Então ele é como que esse desejo de pintar, esse desejo de cumprir o seu propósito fosse tão forte nele, né, que ultrapassa ele mesmo. E daí, então, a gente pode dizer que o Van Gogh tem um daimon, né? Todos nós temos um daimon que tem a ver com o nosso propósito, né? Quem eu quero ser, quem eu sou, qual é a essência que quer se realizar em mim. Só que algumas pessoas têm esse daimon muito forte, né? E daí existe quase como uma ruptura com a questão da própria organicidade da criação, né? Porque acaba que a criação fica na frente do indivíduo, né? E acaba exaurindo ele. E daí, então, a gente tem toda a história de que ele ficou brabo porque não conseguia pintar a orelha. Isso é um fato que aconteceu, né? Ele não conseguia pintar a orelha, ele arrancou a orelha fora, porque ele ficou brabo porque não conseguia pintar a orelha, né? Porque ele fazia autorretratos. Então, acho que aqui tem uma coisa assim
né, falando dessa exigência, dessa autoexigência, porque diz que o Kurosawa era um cara super exigente também, né? Então, talvez ele esteja falando dele mesmo aqui, né? Então, como que a gente pode fazer esse equilíbrio, né, entre o propósito e a autorregulação orgânica, né, para que o nosso propósito não passe por cima da gente mesmo, né, para que isso não seja maior que nós mesmos, né? Então, eu acho que a questão da satisfação, né? Então, o propósito ele não pode te exaurir tanto a ponto de aquilo que te daria o maior prazer não te dá mais prazer, porque te exaure, né? Então, é a questão da satisfação. Então, e daí, claro, a última paisagem é desse quadro, né? Que tem justamente, que se chama Corvos, né? Que é justamente essa coisa desse princípio que é o corvo, né? Que tem a ver com um princípio de morte, de obscuridade, né? Que toma essa paisagem colorida. Então, é como um aviso, né? Esse quadro, e eu acho que a própria história do filme é como um aviso de como a gente tem que ter autorregulação dentro do nosso propósito, né? Para não passar em cima da gente mesmo, ou como a gente vai ver no filme seguinte, né? Não passar por cima da própria humanidade. E daí, então, a gente vai ter aqui essa paisagem que vem logo depois, né, no filme que vem adiante, que é o Monte Fuji em vermelho. E que se a gente olhar essa imagem em si, né, ela tem uma coisa das telas de Van Gogh, pela cor, pela potência da imagem, né? Então, a gente pode estabelecer uma relação entre essa imagem e o filme anterior, né? Como se eles estivessem falando de algo parecido, somente que num nível individual, agora num nível coletivo. Então, daí a gente tem essa história, que eu acredito, essa e a outra próxima, né? São as histórias que, para mim, ao menos, são as mais tristes, são as menos comentadas. A gente ouve pouquíssimo falar delas nos comentários de cinema, né? Porque eu acho que é muito dolorido e é muito atual, né? Então, o que, que acontece? É uma paisagem onde está a humanidade desesperada porque explodiu as usinas atômicas, 6 usinas atômicas explodiram. Como eu disse, aqui a gente também tem a história do próprio Japão, né, que é um país que ficou muito traumatizado com explosões atômicas, as primeiras explosões atômicas que houveram no planeta ocorreram, as primeiras houve testes antes, né? Mas as primeiras em estado de guerra, né? Como guerra foram no Japão. Então, eu acho que é um país que ficou muito traumatizado com isso. Eu tive em Hiroshima, fiz questão de, quando eu estive no Japão, ir a Hiroshima para sentir isso, né? Sentir o que significava isso para os japoneses. Não sei se eu tive transcendência o suficiente para perceber tudo o que significa, mas realmente eu tive no local onde explodiu a primeira bomba, e é uma coisa muito potente, muito triste, né? Perceber essa energia de destruição que ficou marcada nesse país, né? Como um alerta para o mundo inteiro. Então, eu acho que aqui a gente tem também não só uma história que é um exemplo para o mundo, assim, né? Um filme que vai falar sobre uma questão coletiva do planeta, da ameaça nuclear, mas a gente vai falar também de uma questão mais subjetiva do próprio Kurosawa, que viveu num mundo pós-guerra, né? Onde com um Japão absolutamente traumatizado com isso, né? E também um aviso dentro dessa questão que é tão... Então, ele é
um filme que vai falar de uma forma muito dolorosa, né, do dessa coisa que a gente mesmo cria, né, das consequências sobre aquilo que a gente cria. E se a gente vai pensar isso num nível também de história pessoal, a gente volta lá para o filme do túnel, né, de perceber que, bom, cada um de nós é participante disso, né? E daí, então, uma das coisas que é muito interessante é que as pessoas ficam desesperadas e se jogam no mar. Mas o mais absurdo, né, é que elas se jogam no mar e elas tiram todas as roupas antes de se jogar no mar. Então, por que que a pessoa que vai se suicidar vai tirar a roupa para se jogar no mar? E eu acho que aqui tem um elemento simbólico muito potente, muito interessante a gente ver, que são os papéis que a gente vive na vida, né? Que na realidade chega um ponto que esses papéis não servem mais para nada. Claro que isso fica super representado pelo cientista lá, né? Ele no final ele assume a responsabilidade por aquela situação, né? E fala que ele era uma das pessoas mais ignorantes que estava ali e que não adiantava nada, né? Ele também foi absorvido pelas nuvens de gás. Então, da gente poder perceber que essas roupas que estão abandonadas, né? As pessoas tiram a roupa e se jogam no oceano. Então, aqui tem um elemento simbólico bem interessante, né? Que é a questão de que os papéis que a gente vive na vida, eles não são tão importantes assim, né? E que no final nós somos todos um, né? Então, será que a gente precisa tudo isso para entender, né? Tudo o que aconteceu? E daí, então, acho que essa mãe que protege as crianças, né? Ela representa justamente essa agonia da vida, né? Essa vida agonizante, a grande mãe que chega a um ponto que, bom, não tem mais o que fazer, né? Então, será que a gente vai chegar nesse ponto? Né? Eu acho que é essa questão que o filme traz, onde não existe a impotência completa. E daí, então, a gente vai encontrar o próximo filme, né? Que é como uma sequência daquele, passando alguns anos, algum tempo, né? Onde já aconteceu a catástrofe e ela continua, ela se perpetua nas mutações genéticas, né? Nesse mundo atômico, onde a humanidade se perde, né? Então, não é que se perde a humanidade, a humanidade está perdida. Cada ser perde a sua própria humanidade, vão se tornando demônios, né? Então, esse estado de coisas onde a humanidade vai se perdendo. Então, o que significa isso? Será que a gente já não está se perdendo, né? Será que esse demônio que aparece, ele já não existe? Então, será que o Monte Fuji já não explodiu, né? Então, se a gente poder olhar isso e ver assim, que fica tão simbólico, tão necessário a gente pensar sobre as atitudes da gente e o quanto somos demônios chorando ou o quanto somos humanos solidários, né? Então acho que ele traz essas questões bem fortemente e daí aparecem esses dentes de leão, né? Que é uma flor muito interessante, e ele não é a única flor que aparece, depois vai ter a rosa também, né? Então, que são as flores que sofrem mutação, as flores como a fertilidade da vida, o dente de leão que tem essa coisa que representa muito a fertilidade, espalhar as sementes, né? Então, eu acho que aqui tem tanto uma mensagem de esperança da própria natureza, mas também tem uma mensagem da deformação que a gente pode fazer com a própria natureza, né? E depois essa questão de que os demônios não morrem, né? E eles ficam chorando a própria dor. Então, como
uma culpa e um sofrimento que a gente inflige a gente mesmo, né? E que não é fácil de se livrar disso, né? Então, eu acho que esses dois filmes, eles são um alerta para as atitudes, para as coisas sem volta, para as coisas que a gente não consegue mudar, né? Então, esse cuidado com a vida, cuidado com a gente mesmo, dos passos que a gente toma e das responsabilidades que a gente tem sobre os papéis que a gente vive na vida, né? E daí o último filme, que é Aldeia dos Moinhos da Água, né? Que é esse filme que vai falar, né? Então, na realidade, é um encontro com o velho sábio, né? Após toda uma vivência, né? De contato com uma sabedoria vivencial da vida, né? De ter vivido tantas coisas, ele encontra o velho sábio. E o velho sábio vai falar justamente, né? Ele traz uma mensagem muito ecológica, e que essa mensagem ecológica, ela abarca o indivíduo, né? E abarca o caminho da humanidade também, né? Então, a mensagem básica é a vida simples, né? A falta de necessidade de tanta coisa sofisticada que faz com que a gente se perca do caminho, né? Então, daí eu estava até me lembrando de um outro filme que eu andei procurando e não encontrei, até se vocês se encontrarem, que se chama A Invenção do Brasil, é um filme brasileiro, né? Que é muito interessante. Eu andei procurando esse filme e não consegui achar esse filme. E nesse filme existe toda a história de um português que chega aqui na época da colonização, da invasão dos portugueses, né, dos povos ancestrais, e ele vai entrar numa tribo, né, e tem uma cena onde o personagem português vai falar com o cacique, né, com o chefe da tribo lá, com a pessoa que coordena tudo, e ele está estendido numa rede, o tal do cacique, né? E daí o português diz assim, não, tu tem que colocar essas pessoas trabalhar, né? E assim, é um paraíso, a tribo é um paraíso, tá tudo super harmônico, né? As pessoas estão felizes, brincando, comendo, fazendo amor, desfrutando da vida, né? As pessoas aqui que vivem naquela tribo. E daí o português diz, não, mas tinha que botar essas pessoas trabalhar, um absurdo, as pessoas estão todas aí, só se divertindo, né? Tem que trabalhar. E o cacique pergunta, mas para que tu quer isso? Ah, não, porque daí tu vai poder comprar um monte de coisa, porque daí tu vai poder construir umas casas, tu vai poder fazer isso, mas para que eu preciso isso? Não, mas porque daí tu vai poder viajar, tu vai poder conhecer o mundo, tu vai poder... E daí o cacique vai me perguntando, mas para quê? Por quê, né? E daí até que ele diz assim, porque daí um dia tu vai poder deitar numa rede e ficar só descansando. Então, eu gosto muito desse filme porque traz essa mensagem, né, esse A Invenção do Brasil. E eu acho que aqui é um pouquinho isso, né? Então, a gente faz uma trajetória hipertecnológica, a gente inventa o mundo para daí olhar para o céu e não ver mais as estrelas, né? Então, o velho diz para ele, a gente não tem necessidade aqui, porque eu gosto da noite, eu quero ver as estrelas, né? É importante a gente ver as estrelas, saber que as estrelas estão lá. O que a gente necessita são coisas muito simples, né? A natureza provê as coisas, é só a gente não atrapalhar a natureza, entrar no fluxo da natureza, honrar a vida. E daí, então, que acaba, né? Acaba o filme, acaba essa história e o filme todo, né? Nessa dança de celebração da vida, que é o funeral, né? Então, o funeral de uma vida bem vivida, uma vida vivida com plenitude, né? E que então as pessoas cantam e dançam e se alegram, né? Porque a vida foi vivida com plenitude. Então, se a gente fizer também uma comparação lá com aquela cena da mãe, né, desesperada, no filme sobre o Monte Fuji,
ali é uma vida desonrada, né? Uma vida que não é honrada, é uma vida que não tem a morte ali não pode ser celebrada, né? Ela tem que ser chorada, ela é monstruosa, como aparece no filme depois. E aqui não, a morte é celebrada porque ela faz parte da vida, ela é consequência de uma vida bem vivida, é um ciclo que fecha.